A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Na última segunda-feira, aplicativos e redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar durante boa parte do dia, cerca de 7 horas, trazendo um grande transtorno para os seus usuários. Muitos outros aplicativos e sites também apresentaram certa instabilidade. Muitas pessoas têm perguntado se as empresas responsáveis podem ser responsabilizadas e que tipo de medidas devemos tomar. Para falar sobre isso, ele está conosco. Dr. Fernando Peres, seja bem-vindo, bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Dr. Fernando Peres, é possível saber o que causou esta impossibilidade de acesso aos sites e também aos aplicativos? Olha, de fato, principalmente nessa última segunda-feira, isso vem durando até hoje, muitas especulações, muitas informações encontradas e desencontradas sobre as possíveis falhas, né, que ocasionaram essa instabilidade, né, a impossibilidade de acesso, de utilização desses aplicativos, né. No caso do Facebook, Instagram e WhatsApp, que fazem parte, né, do mesmo grupo, da mesma empresa, houve uma explicação de que eles estavam fazendo uma manutenção. Em algum momento algo deu errado e desconectou vários centros, né, vários servidores do Facebook localizados em diversos países. Então, inicialmente, aparentemente, foi uma falha técnica, ou seja, uma instabilidade causada por uma falha no próprio sistema. Existem várias especulações se realmente isso teria acontecido, existem várias outras possibilidades, mas talvez a gente não consiga identificar pontualmente qual seja a falha, até porque questões como essa acabam interferindo, inclusive, no valor da empresa na Bolsa de Valores, ou seja, não só essas empresas que apresentaram instabilidade, mas empresas de tecnologia acabam sendo afetadas no mercado financeiro. Então, até as informações que são transmitidas nesse momento, elas podem ser incompletas. O importante e isso vai interferir em consequências de responsabilizações. O importante é saber se foi uma falha técnica interna, alguma negligência, ou se foi uma falha da própria internet, né? Ou seja, existem diversas possibilidades e até entender quais foram as causas dessa instabilidade vai definir se essas empresas vão ter algum tipo de responsabilidade. E nessa nuvem de especulações, há também a coincidência desta pane ocorrer logo depois de uma ex-funcionária participar daquele programa 60 Minutes, trazendo denúncias contra o Facebook, e também aquela especulação que o Facebook sofreu algum ataque hacker, né? Exato. Eu sempre falo que existem probabilidades e possibilidades, né? É possível que essa instabilidade tenha sido causada depois de um ataque, né, de uma invasão dos sistemas? Possível é. Existe uma probabilidade? Existe uma certa probabilidade e ela pode aumentar de acordo com investigações, né, até com outras informações. Certo é que não existe nada 100% seguro na internet, ou seja, por mais robusto que seja um sistema de segurança de provedores como esses, existe a possibilidade de uma invasão, de um ataque hacker procurando justamente causar essa instabilidade para que os usuários não acessem e isso transformar-se num ativismo, né, digital. E existem várias outras questões, de fato, como esse depoimento nos Estados Unidos, que adicionalmente com outros depoimentos que foram realizados, devem chamar a atenção para a responsabilidade sobre como essas redes sociais e aplicativos interferem na nossa sociedade, na nossa economia, em vários sentidos, né? Então, é uma grande coincidência e isso fez, inclusive, com que o Facebook, que detém, né, também o Instagram e o WhatsApp, perdesse valor na Bolsa de Valores. Então, é algo que deve ser investigado e engana-se quem pensa que isso é algo que somente os Estados Unidos devem lidar, porque nós temos as nossas consequências aqui no Brasil também. Então, é algo que nos interessa e devemos estar atentos de uma maneira ou outra.
Doutor Fernando Peres, e aquelas pessoas que perderam vendas com essa pane, elas podem ir à justiça? Os provedores podem ser responsabilizados nesses casos ou não? Essa é uma pergunta e um questionamento, uma ponderação extremamente importante, porque analisando de uma forma mais fria, técnica, jurídica, nós temos que analisar, nós temos que considerar a relação, ou seja, a conexão entre eventual perda, eventual prejuízo que o usuário teve com esse tipo com essa instabilidade, com a falha dos aplicativos das redes sociais. Veja que, para o nosso caso, para comunicações informais, se eu tenho outro meio, outro modo de realizar um determinado tipo de comunicação, eu não poderia dizer que eu fui afetado e eventualmente buscar uma reparação. É claro que eu tenho direitos a serem resguardados, mas esse apelo ele acaba sendo enfraquecido de uma maneira ou outra. Acontece que hoje as redes sociais elas fazem parte não somente das nossas comunicações e interações com outras pessoas, mas nós compramos pela internet, muitas empresas anunciam pela internet. Então, de fato, se eu tenho, por exemplo, se eu contrato serviços nesses aplicativos e redes sociais e eu fui impedido de realizar vendas, eu fui impedido de trabalhar em razão dessa instabilidade, eu tenho direitos sim a serem analisados e eventualmente reparados nesse sentido. Ou seja, se eu tenho que analisar o nexo de causalidade entre essas questões, ou seja, se eu fui prejudicado porque eu fiquei de fato sem comunicação, eu fui prejudicado porque eu deixei de vender ou os meus clientes deixaram de se comunicar comigo porque aquele era um canal de comunicação. Então existem diversas ponderações, não é simplesmente pelo fato do aplicativo do Dr. Fernando Peres pleiteado, mas existem essas considerações importantes que devem ser feitas. Doutor Fernando Peres, tivemos uma falha na nossa comunicação, não sei se é o posicionamento do seu celular, mas eu já emendo com outra pergunta. Esses aplicativos, mesmo sendo de graça, eles podem ser responsabilizados? O WhatsApp, por exemplo, tem até a versão business. De fato, não há a relação de consumo, ela não existe uma relação, um caráter oneroso, ou seja, não é porque eu não pago com dinheiro, com crédito, a utilização desses aplicativos e sites que não há uma relação de consumo. Inclusive, até o PROCON do Estado de São Paulo já notificou o Facebook, a detentora das 3 plataformas, para que dê mais explicações sobre essa possível causa, para a causa dessas instabilidades, para verificar eventuais responsabilizações. Então, não é porque eu não pago com dinheiro que eu não tenho direitos a serem resguardados, eu pago de outras formas. Quando eu vejo um anúncio numa rede social, alguém está pagando por esse anúncio, eu não estou pagando para utilizar a rede social, mas estou permitindo que aquele anúncio seja veiculado a mim, eu estou pagando com a minha visibilidade, com o meu uso, eu pago com os meus dados, com as minhas informações. Então, esse pagamento é indireto. Então, há, de fato, uma relação de consumo mesmo quando não há um caráter oneroso, quando nós não pagamos por algo. Então, e existem, claro, diversas outras situações onde as empresas elas pagam, Elas pagam para utilizar, para fazer propagandas, elas pagam para terem outros benefícios e aí essa relação ela é mais fortalecida. E como você lembrou, existem versões para negócios, como no WhatsApp, existem diversas funcionalidades no Instagram e no Facebook voltadas para negócios também. Então há uma relação de consumo e há um contrato também de responsabilidade desses provedores com os usuários. Então existe uma base para que o prejudicado acione, por exemplo, o Facebook e busque uma indenização ou não? Sem dúvida, existe uma ponderação e uma análise que deve ser feita. Não é necessariamente todo caso de falha, em todos os casos em que o usuário ficou impossibilitado, que ele pode pleitear uma reparação. Ou seja, um usuário comum como nós, por exemplo, que eu digo, quando nos comunicamos com amigos, com familiares, ficamos impossibilitados de se comunicar, de realizar essa comunicação, talvez essa reparação ela não seja, ela não tenha essa base. Eu não digo uma base jurídica, mas uma base que sustente essa relação entre a causa
né, e essas consequências. Acontece que, se eu conseguir comprovar que eu fui prejudicado de uma maneira, né, seja na esfera moral ou na esfera material, pela impossibilidade da utilização desses aplicativos e sites, assim como todos os outros, isso serve, e essa premissa ela serve para qualquer outra situação, para os outros sites, para os outros aplicativos. Aí, se eu conseguir provar, eu posso sim buscar uma reparação. E a Justiça brasileira, ela já reconhece esse direito a ser resguardado. É muito importante também que identificar, e a gente precisa esperar algumas informações adicionais para saber quais foram as causas dessas falhas. Se essa causa se deu por uma negligência, uma falta de atenção técnica, administrativa, né, na utilização, no fornecimento desses acessos, aí sim é fortalecida, então, essa tese de responsabilidade das empresas em uma eventual reparação. Não é, então, qualquer caso que vai receber, então, esse amparo. Porém, se eu conseguir comprovar que eu fui prejudicado na esfera moral ou material, e ainda mais, se for comprovada uma negligência, uma falha da empresa, eu posso buscar esse tipo de reparação. E é justamente como nós comentamos, que é o que o PROCON ele pretende buscar, são as informações que o PROCON ele pretende buscar. Saber quais foram as falhas para que essa tese, para que o amparo da justiça aos usuários seja fortalecido. Doutor Fernando Peres, disso tudo que passamos na segunda-feira, qual lição que fica? O perigo de termos vários serviços, nesse caso o Facebook, com 3 sistemas totalmente interligados. Qual o que o senhor acha que deve acontecer daqui para frente e o que deve ser aprendido deste episódio? Olha, isso nos ensina mais uma vez o quão dependente nós, né, estamos da internet, e isso não se discute mais. Né, nós lidamos com as relações virtuais em diferentes níveis e graus de uma maneira tal que estamos dependentes, e muitas empresas ficaram sem realizar suas atividades porque não tinham esses principais canais de comunicação. Acontece que, pensando principalmente nas necessidades, né, empresariais, profissionais que nós temos, nós não podemos depender somente de um canal de comunicação, de um canal de promoção dos nossos produtos. Quando nós falamos dessas redes especiais específicas, talvez se tivéssemos, né, essa conversa daqui a 5 ou 10 anos, estaríamos falando de outras redes sociais, outros aplicativos, porque há 5, 10 anos atrás existiam redes sociais e aplicativos que eram muito utilizados, que não são utilizados mais, hoje talvez nem existam. Né? Então nós temos que entender que eventuais falhas técnicas na internet, elas vão acontecer, elas continuarão acontecendo, porém eu não posso depender de somente alguns canais de comunicação, porque o meu negócio ele vai ser prejudicado de uma maneira ou outra se eu não tiver essa preparação. É fato também que nós, usuários, precisamos estar mais atentos a essas questões, e lembrando que não é porque nós não pagamos por um aplicativo ou por um site que nós não temos direitos a serem resguardados. Então temos que ter atenção, temos que ter cuidado também com os nossos dados pessoais. Essa é um ponto importante para lembrar que falhas técnicas de acessibilidade podem acontecer, e falhas técnicas que vazam os nossos dados pessoais, como na semana passada tivemos vazamentos de transações de usuários do Pix aqui no Brasil. Ou seja, são muitas informações que circulam, e isso demonstra que nada é 100% seguro, que uma empresa, por maiores que sejam as atividades, os trabalhos de segurança, de prevenção e proteção, isso pode acontecer. Então temos que tomar muito cuidado, e não conseguimos sair mais do ciberespaço, do mundo virtual, mas precisamos estar lá, continuar sempre com cautela e prevenção. E, doutor Fernando Peres, o Facebook pode ser obrigado por lei a separar os sistemas, não ficar tudo interligado como está até hoje? Ele pode ser, ele de uma maneira ou outra, tudo está interligado, né? A internet em si, ela interliga todos os pontos, todas as conexões, e de fato essa não seria, talvez, por mais que houvesse uma separação física dessas atividades, dos servidores,
de uma maneira, em um momento ou outro, tudo isso vai se encontrar. Então acontece que nesse momento que se encontram esses dados, né, o trânsito dessas informações, houver essa falha, isso pode voltar a acontecer. Então, existem discussões, existe uma preocupação principal na separação de dados pessoais, na separação de informações, né, do banco de dados, para que justamente haja uma proteção muito maior da nossa privacidade, da nossa intimidade. Agora, o sistema em si, dificilmente, tecnicamente falando, dificilmente ele vai conseguir ser separado, porque de uma forma ou de outra tudo está interligado. Essas falhas que ocorreram nesses aplicativos, elas não ocorreram no mundo todo, mas além do Brasil, muitos outros países foram afetados também. Então, quando nós acessamos, lembrando que quando nós estamos acessando aplicativos e sites internacionais aqui no Brasil, não quer dizer que esses dados, esses acessos, eles estejam aqui. Muitas vezes eles estão no seu país de origem, né, na matriz da empresa, em outros países, na Europa, na Ásia. Então, assim, tudo circula de maneira tal que hoje nós não temos como proteger a internet dessa maneira. Essa é uma lição, inclusive, para pequenas e médias empresas também, que devem se atentar, porque por muitas vezes a empresa ela pode pensar assim: eu tenho alguns funcionários somente, eu tenho alguns computadores, mas a vida toda da empresa ela está lá em projetos, né, em documentos, em propostas, cadastros de clientes, e acontece que se eu não tiver políticas de segurança da informação, como, por exemplo, ter um backup da informação, ter um servidor reserva, um servidor que esteja disponível. Na hora de eu contratar serviços de tecnologia, eu preciso garantir que aquela empresa, aquele prestador de serviços, ele vai garantir essa mesma segurança para mim. Então, eu não preciso pensar que isso acontece somente com grandes empresas. Eu, pequeno, médio empresário, eu tenho que ter a segurança técnica de que os meus dados estão salvos também. Então, muito admiro em uma situação como essa, ter demorado tantas horas para o sistema ele retornar, porque existem diversas práticas, né, que justamente imaginam essas situações, preveem essas situações, para que caso isso aconteça, porque ninguém, né, nenhum tipo de sistema ele está insuscetível a falhas, mas para que caso isso aconteça, o sistema ele volte a funcionar muito rapidamente. Então, uma das maiores surpresas não foi que a instabilidade, porque isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil, mas a demora no restabelecimento dos serviços, e é isso que traz uma certa insegurança também, e são informações, são respostas adequadas que precisam vir para que possamos entender as causas dessas instabilidades e falhas nesses sistemas. Lembrando que há uma especulação muito grande também, porque, coincidentemente ou não, vários outros aplicativos, vários outros sites importantes e com grande acesso aqui no Brasil, apresentaram instabilidade ou impossibilidade de acesso também durante a segunda-feira. É bem curioso isso. Tentei acessar algumas coisas em outros sites e não conseguia. E aí fica aquela dúvida, qual é a relação de uma coisa com a outra, né, doutor Fernando? Essa questão, justamente, por alguns momentos, em alguns minutos, horas, muita gente pensou num caos, numa teoria da conspiração, que tudo estava relacionado de uma forma ou outra, e a gente precisa investigar se isso tem uma relação, se foi uma falha somente dos aplicativos daquelas plataformas, ou se houve uma falha também na internet e nas conexões. Isso, alguns anos atrás, por exemplo, isso acontece com bastante frequência, mas talvez nós não percebamos, mas por diversos momentos a internet quase de todo o Brasil, por exemplo, de todo o país, apresentou instabilidade, aplicativos, sites deixaram de ser acessíveis aqui do nosso país, mas o fato de ter acontecido, né, ao mesmo tempo causou muita insegurança. E isso me lembra, por exemplo, nós estávamos comentando sobre uma possível invasão, ou seja, se é possível ou não possível é. Alguns anos atrás, um grupo de hackers, ativistas, entre aspas, eles programaram uma invasão, eles programaram ataques a banco durante uma semana, e cada dia da semana eles escolheram um determinado banco, e de fato aquele banco, aquele site, aquele aplicativo ficou fora do ar, como foi programado por esses grupos de hackers, ou seja,
isso nos traz para o quão seguro ou inseguro os nossos sistemas eles estão. Hoje, dependente como somos, né, de transações financeiras, de compras virtuais, trabalho virtual, nossos dados, eles trafegam em diferentes bancos de dados. Dependente como somos da internet e desse tipo de transação de informações, isso traz um pouco de insegurança para nós também. Nós comentamos sobre o Pix também, sobre as transferências do Pix, e os criminosos eles estão utilizando cada vez mais o Pix, justamente uma das características do Pix, que é o caráter instantâneo da transferência de valores, acabou sendo um ponto de vantagem para os criminosos. Veja que, então, não é a solução técnica, não é somente a solução técnica, não é somente a solução jurídica, não é somente a educação do usuário, que, entre aspas, é extremamente importante. Mas precisamos ter uma consciência, e isso vai do fortalecimento da nossa legislação e do fortalecimento da educação digital. Por mais que existam ferramentas de segurança, por mais que a nossa legislação ela consiga entender, compreender todos esses tipos de responsabilizações, nós, usuários, precisamos estar mais atentos. Não podemos ser tão dependentes e entregar tudo sobre nós, todos os nossos dados. Não temos as cautelas de praxe e, além dessas de praxe, cautelas adicionais no uso da internet. Ou seja, isso Sim. não acontece, um evento como esse, ele traz mais visibilidade, mas isso acontece na pequena empresa, isso acontece com o médio empresário. Então, nós não podemos correr riscos, né, e correr o risco de perder o nosso negócio, porque deixamos de tomar medidas preventivas. E mesmo que a legislação seja fortalecida, eu preciso ter essa tríade, né, de segurança, de legislação e educação do usuário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Esse é o nosso convidado de hoje, o advogado especialista em direito digital, Dr. Fernando Peres, falando sobre a pane ocorrida no Facebook, que afetou também o Instagram e o WhatsApp, e falamos se o Facebook pode ser responsabilizado ou não por prejuízos financeiros. Dr. Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado.